Deus me los bendiga. É uma alegria muito grande estar aqui para trazer uma porção da palavra de Deus a tu vida, a tu coração. Me gostaria de lhe invitar a ler um texto das Escrituras Sagradas que se encontra em Mateus, capítulo 18, 23 a 35, um texto muito conhecido para nossas vidas. Nos diz a palavra de Deus: por la qual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus servos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquele servo postrado lhe suplicava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e eu lo pagarei todo. E ele, Senhor de aquele servo, movido a misericórdia, lhe soltou e lhe perdonou a deuda. Pero salindo aquele servo, hallou a uno de seus conservos que lhe devia 100 denários, e haciendo de ele, lhe agobava, dizendo: paga-me-lo que me deves. E então seu servo, prostrando-se a seus pés, lhe rogava, dizendo: tenha paciência comigo, e eu lo pagarei tudo. Mas ele não quis, senão lhe foi, ele echou em la cárcere hasta que lhe pagasse a deuda. Vendo seus conservos que passavam, se entristeceram muito e foram e referiram a seu senhor todo o que havia passado. Então, chamando-lhe seu senhor, lhe disse: servo malvado, toda aquela deuda te perdonei, porque me rogaste? Não devia tu também ter misericórdia de tu conservo, como eu tuve misericórdia de ti? Então, seu senhor, enojado, ele entregou aos verdugos, hasta que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Padre Celestial hará com vosotros, se não perdonar de todo o coração, cada a seu irmão suas ofensas. Les invito a cerrar os olhos e orarmos a Deus. Padre bendito, Padre santo, lhe dou glória e honra por tu palavra leída. Pedimos que tu Espírito Santo nos leve mais cerca de ti e que a glória do Senhor, nesta oportunidade, venga abrindo nossos olhos espirituais para que venhamos a entender tu propósito e que tu palavra venga estar, Senhor, sendo, ó Deus Santo, o médio de nos fortalecer em ti. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade, eu quero falar sobre um tema: perdonando para ser perdonado. Esse tema perdonar, esta ensinança bíblica, na verdade não é fácil. Não é fácil, é difícil quando se diz a necessidade de perdonar. Pero sabemos que Deus nos capacita a perdonar. É Ele que nos capacita a perdonar. Vivemos em um mundo de ódio, um mundo onde as pessoas estão constantemente se odiando. As guerras são um exemplo em los hogares, em las igrejas, no mundo secular, enfim, em toda parte. Pero é necessário perdonar. É um mandato de Deus. E, na verdade, eu já começo esta oportunidade sendo uma interrogante. A primeira coisa, por que eu devo perdonar? Por que nós outros devemos perdonar? Primeiro, porque hago parte da natureza do povo de Deus. Se eu hago parte da natureza de Deus, claro que é necessário perdonar, porque Deus também nos perdonou. É verdade que temos novamente, novo coração, etc. Pablo, escrevendo lá a sua carta, a 2 Coríntios, capítulo 5, 17, nos diz: de modo
que se alguno está em Cristo, nova criatura és, as coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas novas. Então é possível que nós outros venhamos perdonar. Por quê? Porque pertenecemos ao povo de Deus. Já não temos mais um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração sencillo, então é necessário. Sin embargo, meus amados irmãos, é impossível pertencer ao povo de Deus e não perdonar. Essa é a realidade. É impossível. Se eu pertenço ao povo de Deus, então meu coração deve estar listo para perdonar. Porque também, na verdade, somos falhos. Nós outros devemos reconhecer que falhamos. E se nós outros falhamos, devemos reconhecer que nós outros também falhamos. Porque fomos muito perdonados. Este é um ponto também interessante, porque se fomos muito perdonados, então nós somos invitados a perdonar. Somos a comunidade dos perdonados. A igreja de Deus é a comunidade de los perdonados. Por isso é necessário também perdonarmos. Quando estamos falando de perdonar, não é no sentido também de aceitar as coisas malas, de aceitar os erros, de aceitar as pessoas que estão constantemente pecando, sem freio, desobedecendo a Deus. Não, porque isso seria ter conivência, seria estar aceitando os erros. Perdonar aqui quando somos ofendidos e necessitamos ter o coração de Cristo para verdadeiramente perdonar. O texto que leemos, esta oportunidade, quando fala de los deudores, né? Quando o Senhor invitou um para que acertasse a conta, não? Para que este homem, que ele tinha uma deuda muito grande, este homem devia 10.000 talentos de ouro. Isto é dizer, aproximadamente, segundo os estudiosos, 350.000 quilos de ouro. Então aquele homem teria que trabalhar por 150.000 anos sem parar para pagar sua dívida. Era impossível. Ele não teria condições de nunca pagar sua dívida. Ele, por certo, terminaria, morreria, seus filhos também veniam a morrer e ia continuar a dívida e nenhum da sua família terminaria de pagar a dívida. Era impossível. Enquanto que o outro seu amigo, era uma pequena deuda, era uma deuda de 100 denários, isso significa 100 dias de trabalho. Então, era uma deuda muito pequenita, e estamos mirando no texto que o Senhor daquele homem que tinha uma deuda muito grande, grandaça, de 10.000 talentos, quando este homem chora, quando este homem se põe a seus pés clamando, pedindo misericórdia, este Senhor, vamos dizer, esse hacendeiro, perdonou aquele homem. Mas quando ele encontra seu companheiro, seu conservo aí, que aí trabalhava com ele também, que tinha uma pequena deuda com ele, este homem começa a apertar, começa a cobrar, começa a poner aquele homem de uma maneira terrível. Ele rogava, ele queria receber sua deuda de qualquer maneira. E aprendemos aqui com esse texto que temos que ter muito cuidado, porque temos recebido um grandaço perdão da parte de Deus e não podemos de maneira nenhuma hoje deixar de perdonar a los outros. Então, se por lo tanto, nenhum de nós outros temos desculpa para não perdonar, porque fomos perdonados. O Senhor já borrou nossas culpas, borrou nossos pecados, ha nos dado uma nova vida, ha nos dado uma nova esperança, porque Ele nos perdonou em Cristo Jesus. Então, nós outros também devemos perdonar. Então, em primeiro lugar, por que eu devo perdonar? Porque fui perdonado. Se eu fui perdonado, também eu devo perdonar. Pero, em segundo lugar, quando eu estou perdonando para ser perdonado, em segundo lugar, as consequências de não perdonar. É um perigo. Quando não se perdona, há uma consequência. Claro que a pessoa que diz, eu não perdono, eu muero e não vou perdonar. Pero, sepa que basta ter
muitas consequências, não é somente uma, são várias consequências. Uma das consequências é que, na verdade, eu não posso orar. Você pode fazer uma interrogante e me dizer, não pode orar? Sim, claro que não. Porque em Mateus, capítulo 11, verso 25, nos diz a palavra de Deus. Jesus disse, e quando esteis orando, perdonai se teneis algo contra alguno, para que também vuestro Padre que está em los cielos os perdone a vosotros vossas ofensas, vossas deudas. Quantas pessoas que às vezes podem se pôr de rodilha ou sentado, não sei como esteja a posição física, não importa, mas que se põe a clamar a Deus, porque aquele coração está lleno de rancor, aquele coração está lleno de maldade contra seu próprio irmão, contra seu próprio líder. E com isso, se não perdona, como será perdonado? Como vai receber o perdão? Então, Jesus está dizendo que quando esteis orando, perdonar. Aí de coração, você deve se acordar de algo que porventura tenha alguma coisa, alguma herida, alguma gangorra, enfim, e que perdone, recorde de perdonar para ser bendecido. Outra coisa, nós outros como cristianos temos o costume de ofrendar, não é verdade? É uma das coisas que quando ele sai para a igreja, com todo o sacrifício muitas vezes, mas tomamos o sacrifício do pouco que temos e aí ponemos a parte porque queremos dar uma ofrenda na casa de Deus, e isso é muito importante, isso é maravilhoso, apoiar a obra de Deus, a obra missionária, a obra missioneira, enfim, isso é maravilhoso. Também Jesus disse também que a pessoa que não perdona é uma pessoa também que não pode ofrendar. Quando miramos Mateus 5, 23, nos diz a palavra, portanto, se traz de tua ofrenda ao altar e allí te acuerdas de que tu irmão tem algo contra ti, então, verso 25 vamos dizer, deixa allí tua ofrenda delante do altar e anda, reconcilia-te primeiro com tu irmão e então vem e apresenta tua ofrenda. Jesus está dizendo, antes de ofrendar, antes de entregar a sua ofrenda, se você se acordar que tem algo contra seu irmão, vai a ele primeiro, perdona ele primeiro, e depois então venga e entrega a sua ofrenda. E outra coisa, que já falamos, mas outra consequência terrível para aquele que não perdona, que também não pode ser perdonado. E os irmãos sabem que todos nós outros queremos ser perdonados. Todos nós buscamos ser perdonados em Deus, verdade? Quando nos ponemos a clamar a Deus, sempre pedimos perdão a Ele, como que Ele vai nos perdonar se não perdonamos a outros? Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, capítulo 11, verso 26, nos diz a palavra, porque se vós outros não perdonais, tampouco o vosso Padre que está em los cielos os perdonará vossas ofensas. Meus queridos irmãos, isso é um perigo. Quantas pessoas que têm uma vida triste, uma vida cristiana desanimada, uma vida cristiana que não desenvolve. Por quê? E a gente mira e passa o tempo, e aquele irmão congrega, e de repente já não congrega mais, e desanimado, e às vezes a gente interroga, não, por quê? Por que isto? Por que essa pessoa não se dedica totalmente, não caminha para a casa de Deus? Mas porque esta pessoa não está perdonando, esta pessoa tem algo no coração, tem uma herida que necessita ser sanada, e esta herida para ser sanada é necessário que venga perdonar. Por isso que Jesus está dizendo, porque se vós outros não perdonais, tampouco o vosso Padre que está em los céus os perdonará vossas ofensas. Então, Jesus está nos dando mais uma vez uma ensinança que necessitamos, para sermos perdonados por Deus, necessitamos perdonar aqueles que estão sempre junto a nós outros, cerca de nós outros. Também quem não perdona se queda escravo das heridas e do corpo e alma. Esta é uma consequência terrível. A verdade é que é necessário que perdonemos. Por quê? Como já o texto de Hebreus 12, capítulo 12 e verso 15 diz, mira bem, não seja que alguno deje de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura os estorbe, e por ela muitos sejam contaminados.
Então é um perigo, porque quando a pessoa não perdona, se queda escravo delas heridas que podem estar tanto no corpo como em alma. Já foi feita uma pesquisa em hospitais, muitas pessoas que estão hospitalizadas em clínicas, muitas pessoas que buscam tratamento por depressão, por situação psíquica também, são pessoas que estão com herida em alma. São pessoas que estão, muitas enfermidades, por exemplo, que estão em corpo também são consequência desta herida, deste mal, por a pessoa não perdonar. E quando pensamos esta mensagem, esta palavra, claro que não é fácil de perdonar, mas Deus nos capacita a perdonar. É possível perdonar? Sim, porque Deus nos capacita a perdonar. Quizá que eu esteja abrindo agora para você que está me escutando, que tem uma herida, que tem algo que você que já há tempo e você não tem perdonado, e você sofre, e muitas vezes você dorme mal, muitas vezes você come e não come bem, muitas vezes a alegria, a alma não chega, e está faltando alguma coisa em sua vida. Sepa que em esta oportunidade, o Espírito Santo lhe deseja sanar. Deus lhe deseja sanar, Jesus Cristo lhe deseja sanar de toda esta herida que pode estar em seu corpo e em sua alma. Em terceiro lugar, perdonando para ser perdonado. Em terceiro lugar, se tu irmão pecar, vá a ele. Vá a ele. E interessante que é um conselho, da parte de Deus para aqueles que está mirando ou que tem uma situação de um irmão que pecou, de um irmão que lhe causou uma herida, de um irmão, de uma irmã que de repente causou um entristecimento, algo terrível. E é necessário que não se demore. Quando é necessário ir a esta pessoa, também é necessário que se vá, mas que não demore. Por que não demorar? Porque os tempos não podem sanar as heridas, só empeora. Por que muitas pessoas se quedam tristes, desanimadas, em desesperação? Porque vai ponendo aí, vai guardando aí seu rancor, vai guardando sua ira, vai guardando o seu ódio, e não perdona, e passa um mês, e passa 6, e passa um ano. Enquanto mais tempo passa, mais empeora. O silêncio não é a voz do perdão, não é isso. É necessário que rompa o silêncio, que vá, que tome uma das pessoas tem que tomar a decisão, tem que ir a esta pessoa e dizer: irmão, irmã, houve essa situação, eu estou triste, eu quero me perdonar em nome de Jesus Cristo, e assim se orar juntos, se busca as bendições do Senhor, e Deus restaura. Diz em Efésios capítulo 4, verso 32, nos habla que devemos perdonar e se olvidar. Diz que antes ser benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdonando-os uns a outros, como Deus também os perdonou a vós outros em Cristo. Devemos perdonar e se olvidar. Aí você pode me perguntar: mas como, pastor? Como eu perdonar e me olvidar? É impossível. Claro que não é. A gente tem a mente buena, graças a Deus que temos uma mente sana. Específico, não é porque Deus nos perdonou que Ele se olvida de nossos pecados. Como Deus onisciente, Ele nunca vai se olvidar de todos aqueles pecados que nós outros cometemos e na nossa vida de errores, na nossa vida antes de conhecer a Cristo. Pero Ele não lança em rosto, Ele não põe na cara. Assim também somos nós outros. Perdonais isso, perdonais se olvidar, no sentido de não ter mais lembrança, não mais recordar de aquela situação, de aquele problema. Devemos ser sensíveis para perdonar. Mira, por exemplo, Jesus com a mulher pecadora de Juan, na verdade, capítulo 8 do Evangelho de São João, quando as pessoas chegavam com aquela mulher e creia que aquela mulher deveria ser apedreada, e perguntava para Jesus o que ele poderia dizer com respeito àquela situação, e aí estava grande, pequenos, todas as pessoas aí junto
a Cristo, Jesus tuvo uma palavra de esperança, Jesus tuvo uma palavra de perdão para aquela mulher, porque as pessoas veniam, as pessoas queriam que Jesus abrace alguma coisa. Jesus queria que, na verdade, queria perdonar, enquanto que aqueles homens queriam destruir e fazer algo terrível. E quando eles diziam, a lei nos mandou Moisés apedrear a tales mulheres, tu, pois, que dizes? Mas isto dizia, tentando-lhe para poder acusar-lhe. Pero Jesus, inclinando hacia o suelo, escrevia na terra com o dedo. E como insistiram em perguntar-lhe, se endereçou e lhe disse, ele que de vosotros esteja sem pecado, seja ele primeiro a arrojar a pedra contra ela. E inclinando-se de novo hacia o suelo, seguiu escrevendo em terra. Pero eles, ao ouvir isto, acusados por sua consciência, por sua consciência, saía uno a uno, começando desde os mais velhos hasta os postreros, e que se quedou só Jesus e a mulher que estava em meio. E endereçando Jesus e não vendo a nadie, senão a mulher, lhe disse, mulher, onde estão os que te acusavam? Nenhum te condenou? E ela disse, nenhum, Senhor. E então Jesus disse, nem eu te condeno, vete e não peques mais. Mira, de pecado você necessita errar, pero está aqui, me perdono, eu te perdono. Então, assim como Cristo perdonou, nós outros também devemos perdonar. E quem não se acorda de Pedro, quando negou a Cristo, quando mentiu, quando se alejou de Cristo em el dia de sua prisão, cerca de sua crucificação, mas depois de Jesus ressuscitado, Jesus volve, encontra com Pedro e lhe haga a interrogação, Pedro, tu me amas? Cuida de minhas ovelhas, cuida de minhas ovelhitas. E então Jesus restaura a vida de Pedro. Então, querido, é necessário que, se tu irmão pecar, vá a ele. E outra coisa interessante, que ele perdão também deve ir a ele. Mas como deve ser esse perdão? Esse perdão deve ser ilimitado. Mateus, capítulo 18, 21, então se diz a palavra que se acercou de ele, de Cristo, dele Senhor, Pedro, e lhe disse, quantas vezes perdonarei a meu irmão e que peque contra mim? Hasta 7? Mateus 18, 22, Jesus disse, não te digo hasta 7, senão aún hasta 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não é 490. 70 vezes 7 é 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, e é infinito. É infinito que estamos aprendendo com Jesus, que a maneira de perdonar deve ser uma maneira ilimitada, deve ser uma maneira infinita. Então, queridos, é necessário nos manter sempre com o coração sensível e listo para perdonar. E interessante também, por que é importante perdonar? Porque ele perdão é restaurador. Glória a Deus. Quantas pessoas que desejam que a igreja cresça, que os irmãos se desenvolvam, que a igreja desenvolve, mas muitas vezes há alguns que estão aí que não perdonam, que não restauram as pessoas que estão aí, que necessitam ser restauradas. Quantas vezes que estamos buscando as pessoas que estão na drogação, que estão afuera nos vícios, que estão afuera no pecado da prostituição, porque essas pessoas necessitam ser restauradas. Mas muitas vezes estamos caminhando para a casa de Deus com a Bíblia na mão, estamos predicando a palavra de Deus hasta em nossos púlpitos, em nossos altares, mas muitas vezes não estamos perdonando para restaurar aqueles que estão cerca de nós outros. Colossenses capítulo 3, verso 3, nos diz a palavra, suportando-nos uns a outros e perdonando-os uns a outros. Se algum não tiver em guerra contra outro, dela a maneira que Cristo os perdonou, dela maneira que Cristo os perdonou, assim também hácelo vós outros. Aleluia, hácelo vós outros. Assim como Jesus perdonou, assim devemos ser também. Quem não se acorda do erro pródigo,
que se foi, que desobedeceu seu padre, que perdeu tudo o que tinha, mas quando ele um dia se acordou de seu hogar, quando um dia ele se acordou que aí em sua casa teria pão, teria trabalho, aí teria comida, espero que ele teria alimento, e ele estava cá hambrento, estava sofrido, mas ele se acordou e tomou uma decisão regressar. E quando ele regressa, ele encontra ele perdão do Padre, de um Padre que correu, que foi em busca desse seu filho, e lhe abraçou, e lhe beijou. Diz a palavra de Deus que agora este filho já não é mais escravo, porque os escravos vivia sem uma sapatilha, vivia aí descalço, perdeu calçado para os pés. Os escravos não teriam uma veste digna, mas aí foi dado uma roupa digna, uma roupa branca para aquele homem. E agora aquele homem também recebe um anillo em seu dedo que habla da restauração de autoridade. Devo dizer para você agora que sabe que você esteja aí com o coração leve de Deus, que você esteja aí vivendo leve pela presença do Senhor, como escravo do pecado, com uma herida em sua alma. Mas eu te digo, esta ocasião, esta oportunidade, o Espírito Santo te busca, Deus te busca para te restaurar e a ser te transformado para a glória de seu nome. Diz a palavra de Deus que o filho pródigo aí estava, vestido, calçado, estava aí com seu anillo em seu dedo, aí toda a festa, mas de repente o seu padre lhe disse: trai becerro, trai boi gordo, porque queremos fazer uma festa, porque agora este filho estava perdido e foi encontrado. Glórias a Deus, é isso que Deus deseja ser com os homens, Deus deseja encontrar-nos e restaurar-nos para a glória de seu santo nome. Que Deus nos ajude, assim como também Deus é restaurador quando perdona, que venhamos também procurarmos sermos restaurador, perdonando aqueles que nos ofendem. Quem se acorda de José? José foi maltratado por seus irmãos. José foi despreciado por seus irmãos. Todos nós conhecemos a história de José de Egito, verdade? Pero quando ele passa por toda aquela situação, quando ele se queda um homem vencedor, sendo governador de Egito, sendo um homem honrado por Deus, diz a palavra de Deus que quando nasceu seu primeiro filho, e ele põe o nome de Manassés. E Manassés significa eu me olvido. Estava dizendo José: eu me olvido de todas as ofensas que mis irmãos ha hecho a mim. Eu me olvido também daquele homem, daquele preso que estava comigo, daquele meu companheiro que saiu da prisão e se olvidou de mim na cárcere. Porque enquanto ele se olvidou de mim, parecia que ele teria se olvidado, mas Deus estava guardando a José para listar a subida, a escalera do trono de Egito, para que José, depois de mais alguns dias, subisse. Então, perdão, que é perdão? É o exercício da misericórdia. E a gente pode mirar isso na vida de Oséias, do profeta Oséias, que depois de sua mulher lhe trair, sua mulher lhe avergonçar, ele toma esta mulher como sua esposa para mostrar que assim também Deus queria restaurar Israel depois de haver pecado, de haver cometido tantos erros. Portanto, meus queridos irmãos, vou caminhando para o fim deste mensagem. Mas devo para meu coração e para tu coração uma oração, e minha oração é que nós outros venhamos procurarmos sempre perdonar-nos, porque perdonando seremos perdonados. Primeiro, porque eu devo perdonar. Segundo, as consequências de não perdonar. Terceiro, se tu irmão pecar, vá a ele. E quarto, ele perdona, és restaurador. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus Cristo, Papito Santo, eu lhe dou graças por tua palavra. Eu lhe dou honor ao teu nome, que vive e que reina para todo sempre. Visita o coração deste meu irmão, desta minha irmã agora. Visita o coração de tua serva agora, desta pessoa agora. Deus, que necessita de força, Padre, para perdonar. Está, Senhor, esta pessoa que agora está fora de teus caminhos, que nunca aceitou a ti porque tem um ódio, tem uma herida em sua alma e necessita de tu perdão agora, mas que na sangue de Jesus, na sangue de Jesus que tem poder para sanar, para restaurar. Oh, bendito seja teu nome, aleluia.
Alcance agora esta pessoa, alcance agora este coração, esta vida. Em nome de Jesus. E, Senhor, que vengamos se apressurarmos para perdonarmos. Dá-nos força por tu graça. Dá-nos força por tu misericórdia. Nos ajuda a sermos restaurador, como tu nos restauraste. Assim oramos, Papito Santo. Te rendemos graças por cada ouvinte, por cada pessoa que vai escutar este mensagem. Em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Deus nos bendiga, queridos. Um forte abraço e hasta o próximo áudio em nome de Jesus, o próximo vídeo.